Bom, vamos falar hoje, né? O conteúdo é religião. O tema que a gente está tratando são as crenças primitivas, essas crenças primitivas a partir da pré-história, tá? E o tópico que nós vamos tratar desse tema de hoje vai ser as forças invisíveis em ação. Quer dizer, ou seja, nós estamos dando sentido ao mundo. Tá? O contexto é o seguinte: os principais seguidores de tentar fazer isso são aqueles Shansan. Lembra do San que eu falei uma última vez aí na introdução? É o San. Quando e onde? É na pré-histórica e na África subsaariana. Tá? Na pré-história lá, mas é na África subsaariana. Isso foi 44 mil antes de Cristo. 44 mil. Você encontra ferramentas quase idênticas às usadas pelos Sans modernos. São abandonados numa caverna em KwaZulu, Natal. Tá? Século XIX, o linguístico alemão William Beckler registra por escrito muitas das histórias do povo San. No século XX, programas subvencionados pelo governo são criados para incentivar os povos Sans a migrarem da caça para a agricultura. Hein? Em 1994, o líder curandeiro Sam Dawei Krupper assume a crescente campanha pelos direitos San e apresenta reivindicações à ONU. Bom, como eu digo que a força invisível em ação, tudo caminha para essas forças invisíveis. Por exemplo, há um perigo à nossa volta que causa doenças e morte. Não sempre acontece isso? Então, há forças invisíveis em ação. Essa que é a olhar deles. Fenômenos naturais como o tempo e as estações estão fora do nosso controle. Há forças invisíveis em ação. Então, por isso que devemos cultuar, fazer sacrifício. Né? Outra coisa, nossa fonte de alimento, as plantas e os animais, às vezes é farta, outras vezes escassa. Por quê? Há forças invisíveis em ação. E, finalmente, os espíritos aparecem no céu, na terra, nos animais ou no fogo. Bom, a questão de por que os seres humanos desenvolveram a ideia de um mundo além do mundo visível em que vivemos é complexa. Motivados pelo desejo de dar um sentido ao mundo à sua volta, especialmente aos perigos, infortúnios e satisfação das necessidades básicas, os indivíduos das primeiras sociedades procuraram explicações num plano invisível para eles, mas que exercia influência em suas vidas. A ideia de um mundo espiritual também está associada a noções de sono e morte, e a interface entre esses dois elementos e a concorrência e a consciência comparável ao fenômeno natural do dia e da noite. Nessa zona nebulosa, entre o sono e a vigília, vida e morte, luz e escuridão, residem os sonhos, as alucinações e os estados de consciência alterada, sugerindo que o mundo visível palpável não é o único e que existe outro mundo sobrenatural ligado ao nosso. É fácil entender, portanto, porque se acreditava que os habitantes desse outro mundo, além de influenciar nossos pensamentos e nossas ações, entravam no corpo de animais e até em objetos inanimados para provocar os fenômenos naturais que afetam nossa vida. Um ponto. Aqui tem, se não me engano, deve ter uns três, acho que uns 4 pontos. O primeiro ponto é o encontro de mundos.
Aí, imagens de seres humanos, animais e híbridos de animais e humanos nas pinturas das cavernas do período paleolítico continham padrões que hoje se acredita que sejam a representação das imagens formadas involuntariamente no fundo da retina, que caracterizam os fenômenos endópticos, que são efeitos visuais, né? Como pontos, grades, zigue-zague, linhas ondulatórias que apareceram entre a vigília e o sonho, ou entre a visão e a alucinação. As próprias pinturas representam um véu permeável entre o mundo físico e o espiritual. É impossível perguntar aos caçadores-coletores do tempo do Paleolítico, né, da Europa, sobre as crenças e os rituais por trás das pinturas das cavernas, mas no século XIX ainda era possível registrar as crenças culturais e religiosas do povo Xan, da África do Sul, um clã atualmente extinto de caçadores-coletores Sans que faziam pinturas de caverna muito parecidas com as da Idade da Pedra por motivos similares. A vida espiritual dos Xan Sans apresentava um paralelo nítido com as ideias religiosas que os arqueólogos atribuíram aos primeiros seres humanos modernos. Acredito que até os estalos do idioma Xansan, né, representados por símbolos, indicando, por exemplo, um estalo do dedal, né, dedos, né, ou até dental mesmo, em vez de um sinal de desaprovação da língua do palato, provém do primeiro modo de falar da humanidade. Entendeu? Um outro ponto seriam os níveis do universo. A mitologia de todo o povo San baseia em seu meio ambiente na ideia de que existem três níveis de realidade entrelaçados: um plano natural e dois sobrenaturais. Dois. Os planos espirituais estão acima e abaixo do mundo intermediário. Entendeu? Tem um mundo aqui, tem uma coisa em cima, uma coisa embaixo. O plano que vivemos seria esse, né? O mundo intermediário. Cada um desses planos tem ligação com o outro. Você vê que até essa ideia é a mesma que o Messoma fala, né? Tem um mundo dividido em três partes, né? Uhum. Plano superior, intermediário e inferior. Isso. Indivíduos com poderes especiais podem visitar o plano superior celestial e mover-se debaixo da água e sobre a terra no plano espiritual também inferior. Para os Chansans, o mundo de cima é habitado pelo Deus Criador e impostor, que é o Kajen, também conhecido como Louva-a-Deus, e sua família, junto com uma grande quantidade de animais selvagens e os espíritos mortos, entre eles os da raça primordial, uma comunidade de híbridos entre animais e humanos, com poderes de criação e transformação. Segundo os Xãs, esses foram os primeiros seres a habitar na Terra. Agora vamos para as forças elementais. Elementais. No mito Xã, né, no mito Xã, os elementos da natureza possuem um poder sobrenatural, personificando espíritos. Os seres sobrenaturais podem assumir a forma de animais como o elande. Elande é uma espécie de antílope, o suricata e o louva-a-Deus, com os quais os Xãs conviviam. O Criador, aquele Kajen que transformou o sonho do mundo em realidade, costumava se apresentar como humano, mas podia se transformar em qualquer coisa, geralmente um louva-a-Deus ou um elande. Apesar de proteger os animais de caça, né, da caça, às vezes se transformava em um deles para poder ser morto e alimentar o povo. Olha que ideia.
Os indivíduos da raça primordial eram reverenciados e respeitados, mas não cultuados. Nem mesmo o Kagen louva a Deus, embora um xamã San, como cabo, esse cabo é interessante, que é um cara dessa tribo, vamos falar assim, né? Que ele procurasse interceder junto a ele para garantir uma boa caça. Como o Kagen é um impostor, grande parte dos mitos relacionados a ele e sua família tem um tom irreverente. Até o mito da criação do primeiro Eland inclui uma situação em que um Kagen ineficaz apanha de uma família de suricatas. Tudo assim é muito mito, muito poesia, muito conto, né? Importantes forças elementais e corpos celestes também se tornaram personagens de histórias que explicam como eles vieram a existir e por que se comportam de um determinado jeito. Os filhos da raça primordial, por exemplo, jogaram o sol adormecido no céu, para que a luz que brilhava em sua axila pudesse iluminar o mundo. Foi uma menina da raça primordial que criou as primeiras estrelas, misturando as cinzas de uma fogueira ao céu da Via Láctea. A chuva não era vista como um fenômeno natural, mas como animais. Uma tempestade era um touro de chuva, e uma chuva fina era como se fosse uma vaca de chuva. Indivíduos especiais com poder de fazer chover, como esse cabo, né, que eu estou falando. Faziam viagens sobrenaturais em poços de água para evocar uma vaca de chuva e trazê-la pelo céu ao lugar em que houvesse necessidade de chuva. Nesse ponto, eles abatiam a vaca de chuva de modo que o seu sangue e leite se derramassem em forma de chuva sobre a terra. Os fenômenos naturais, como eclipse, por exemplo, possivelmente jamais presenciados por membros do povo San, podem ser explicados por meio de contos transmitidos em sua rica tradição oral. Bom, a chuva era um elemento vital na paisagem árida, né? No deserto, né? Onde os Xãs viviam, por isso era fundamental reabastecer os poços de água espalhados, por entre os quais eles se moviam, ligando-os uns aos outros por uma complexa rede de história e mito, conhecido como Kukumi, similar ao sonho dos aborígenes australianos. Tá? Finalmente, o último ponto, falando sobre entrando em outros mundos. Muitos aspectos do mundo natural descritos nas histórias do Xã demonstram a interação dos seres sobrenaturais com os humanos. Qual o interesse deles neste mundo e o que os seres humanos, por sua vez, podem fazer para agradá-los. Todos os povos sãs acreditam que os planos espirituais são acessíveis em estados alterados de consciência, a quem possui um poder sobrenatural conhecido como Iji, transmitido aos humanos e animais por seu criador. Tem uma dança de transe, né, que é o principal ritual religioso. Nela, os sãs utilizam seu poder para acessar o mundo dos espíritos via transe, né, e expelir seu eu essencial pela cabeça ao mundo espiritual. Lá eles pedem pela vida dos enfermos e voltam com poderes de cura, sendo capazes de retirar as flechas de doenças lançadas pelos mortos de outro mundo. Os Xãs rezavam para a lua e as estrelas, pedindo poderes espirituais e sorte na caça. Quando entrava em estado de consciência alterada, dizia-se que eles estavam temporariamente mortos e que seu coração havia se tornado uma estrela. Humano, olha só esse negócio aqui. Como é que existe uma fala, uma coisa que está aqui, ó. Humanos e estrelas eram tão intimamente ligados
O mestre não chega a falar isso, que o mesmo número de estrelas, o número de Mesmo número de pessoas pessoas. corresponde a uma pessoa. Nascer uma grande estrela, é uma grande estrela aqui, pode ser de cinema, teatro, qualquer coisa desse sentido. Que quando uma pessoa morria de verdade, a estrela sente que o nosso coração desfalece e cai, porque as estrelas sabem quando morremos. Após a morte, a ligação entre o mundo da experiência humana, o mundo dos espíritos e o mundo dos fenômenos naturais, na crença Chan, torna-se ainda mais aparente. Acredita-se que o cabelo de uma pessoa falecida vira nuvens, protegendo então os seres humanos do calor do sol. A morte é descrita em... Porque você vê, eles estão vivendo num lugar árido, né? Se fosse lá para cima, eles queriam no sol. A morte é descrita em termos elementais. O vento que existe dentro de cada ser humano varre suas impressões digitais quando ele morre, fazendo com que a transição entre o mundo dos vivos e dos mortos seja definitiva. Se as impressões digitais permanecerem, aparentemente ainda estamos vivos. Aquele cabo que eu falei, ele tem uma vida de sonho dele. Como é que é? Grande parte das informações que temos sobre as crenças do povo Shan, San, vem de um homem chamado Cabo, que na década de 1870 foi um dos vários Sans libertados da prisão. O que ele fez? Você vai ver. Se na década, se essa anterior a outra, né? 1870. Ficando sob a custódia, foi libertado, mas ficou sob a custódia de uma pessoa chamada Dr. William Black, interessado em aprender seu idioma e estudar a sua cultura. Os Shansan foram presos por crimes como roubar uma ovelha para alimentar a família com fome. Ele, para esse camarada, não tem propriedade, né? Um caçador, acabou sendo preso. Cabo falou de seus poços de água, por entre os quais sua família se deslocava no deserto árido da colônia do Cabo, acampando longe dos poços, para não assustar os animais, que vinham beber a água salobra. Essa antiga alma tão amável parecia perdida num sonho próprio, comenta William Black, a respeito de Cabo. Né? Aliás, o nome Cabo significa sonho. Reza a lenda que o deus Kajen criou o mundo a partir de um sonho e que Cabo tinha um relacionamento especial com ele, sendo um Kajen Ka, Kui, um homem louvo a Deus, ele conseguiu entrar em um estado de sonho para exercer poderes como fazer chover, curar e trabalhar a magia da caça. Tudo bem? Quer perguntar alguma coisa? Não. Tem alguma coisa alguém querendo falar? Não. Não, sair dessa cara não é isso. Eu acho que eu fiz uma besteira. Você já encerrou o vídeo? Não. É que eu não sei como é que eu encerro. Alguma coisa que tem alguma Não, coisa ninguém que diz. perguntou. A religião continua. Um outro dia, daqui a um mês talvez. Ele voltou para o dia. Eu fiz besteira, eu tô... Não sei como é que eu faço agora. Dá um jeito. A religião continua. Salvar a vida. Mas você não encerrou o vídeo. Deixa eu ver como é que tá lá. Você não encerrou o vídeo.
Eu não consegui encerrar porque eu bati em outra tecla. Acho que eu salvou, não sei o que vai acontecer. Tá aqui, vamos fazer uma confusão aqui. Clica aí. Estou entrando vivo ainda, não faz nada. Ela encerrou o vídeo. Tá aqui. Não encerrou, está ao vivo ainda. Nunca vi esse recurso. Está ao vivo, tá vendo? Aqui, vê aqui, não tem nada ao vivo. Não, aqui tá ao vivo. Mas então vem aqui, ó, pra encerrar. Não, mas aqui é editar. Então clica em cima Em cima. do vídeo. Deixa eu primeiro editar, ver se eu consigo editar. Acho que nem consegue. Não, aqui clica no vídeo. Ah, tá aqui encerrado.